Você já se perguntou por que as pessoas na Bíblia, principalmente no livro de Gênesis, viviam tanto tempo? Você já se perguntou por que 900 anos, 600, 700 e muitas outras quantidades de anos que nós achamos inimagináveis para nossa época? Nós somos questionados por cientistas para comprovar que isso realmente é um fato. Mas por que a Bíblia fala nessa quantidade de anos? Por que a Bíblia menciona a vida demorando tanto no início? Nesse vídeo de hoje, nós procuraremos responder a essa pergunta: como podia alguém viver mais de 900 anos? Eu sou o Samuel e esse é o canal Vida Cristã Ilustrada. Que esse vídeo possa te ajudar a crescer na graça e no conhecimento do Senhor através do entendimento de uma dúvida comum: como as pessoas poderiam viver tanto tempo antigamente? Perceba, por exemplo, Gênesis 5, versículo 5, que diz: os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Esse é só um dos exemplos de quanto tempo as pessoas poderiam viver antigamente. Alguns sugerem que aqueles anos seriam realmente apenas meses, o que reduziria 900 anos ao período normal de vida de 80 anos. Ou seja, cada vez que houvesse 100, 200, 300 anos, na realidade, seria apenas uma figura de linguagem da Bíblia para dizer, ao invés de 100, 10, ao invés de 200, 20 e por aí vai. Mas isso não é assim tão fácil de se entender. Primeiro, porque não tem algo nas Escrituras que aponte para a palavra ano sendo entendida como meses. Não há uma única passagem que nos explique essa mudança, que faça com que a gente entenda que ao invés de anos, deveríamos entender apenas meses. Além disso, nós temos Maalalel em Gênesis 5,15, que gerou um filho com a idade de 65 anos, e Cainã aos 70 anos em Gênesis 5,12. Se levássemos essa ideia ao pé da letra, isso significaria que eles estariam com menos de 6 anos de idade ao terem seus filhos, o que é biologicamente impossível. Então, essa ideia de entender 900, 800 anos como apenas dezenas de anos seria algo equivocado. Ainda há outros que sugerem que esses nomes representam linhas de famílias ou clãs que se mantiveram por gerações antes de terminarem. Mas isso também não faz sentido por vários motivos. Primeiro, alguns desses nomes, como por exemplo Adão, Sete, Enoque e Noé, são indivíduos cujas vidas foram narradas no texto. De Gênesis 1 a 9 nós percebemos isso. Então a ideia de entender esses números como clãs não faria tanto sentido. Além disso, linhas familiares não geram linhas familiares com nomes diferentes. Por exemplo, se pensássemos na família de Noé, então toda a descendência de Noé teria de ter o seu nome, o que não é a realidade quando acontece. Os filhos de Noé viveram um determinado tempo, determinado período específico. Por fim, linhas familiares não morrem, como aconteceu com cada um daqueles indivíduos. No final de cada texto em Gênesis 5, acontece a palavra "e morreu", o que nos comprova que a ideia de entender esses muitos anos como simplesmente clãs também seria algo improvável de se acontecer na Bíblia. Então, consequentemente, tudo indica que o melhor é considerarmos serem anos mesmo, embora fossem anos lunares. Seria 12 vezes 30, que daria 360 dias, 5 dias a menos que no nosso calendário. Nós poderíamos pensar dessa forma por algumas razões. Primeiramente, antes de mais nada, posteriormente a vida foi reduzida a 120 anos, como punição dada por Deus. Veja Gênesis 6, versículo 3, que diz: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120. Ou seja, apesar de no começo haver esse número exorbitante de anos, o Senhor acabou reduzindo o número de anos das pessoas a 120. Uma outra razão para entendermos esses anos como anos literais é porque depois do dilúvio, a duração da vida foi diminuindo gradativamente, dos 900 anos em Gênesis 5 para os 600 anos, como é falado sobre 100 em Gênesis 11, 10 e 11,
e para os 400 anos, como é descrito sobre Salá em Gênesis 11, 14 e 15. Para os 200 anos, com Reu, em Gênesis 11, versículo 20 e 21. Dizem: E depois que gerou a Serugue, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Então nós percebemos que essa idade tão longínqua, essa vida que os seres humanos tinham antigamente, realmente foi assim, baseado no que a Bíblia comprova como literal. Também poderíamos pensar na consequência do pecado. A idade humana poderia também ser gradativamente deteriorada com o passar do tempo, o que geraria essa diminuição dos anos também. E então, esse vídeo te ajudou a esclarecer mais acerca dessa dúvida: como podia alguém viver mais de 900 anos? Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para a sua vida, possa ter edificado a sua vida e que Deus te abençoe.